Bem-vindo ao canal do JB. Eu peço a você que chegou até aqui, dê logo um like, porque o assunto é interessante e você vai gostar. Se desejar, pode comentar também nos comentários. Gostaria de saber qual a sua opinião, tá? E se desejar também, se inscreva no canal. É só clicar aí no vermelhinho que estamos tudo conversado. O assunto de hoje é sobre religião. Mas o que é religião? Primeiro, para nós definirmos o que é religião, nós precisamos antes entender que nós não podemos partir de nossas noções individuais, daquilo que nós compreendemos de mundo. As noções pré-definidas para definir, então, o que é religião. Como, por exemplo, eu não posso tomar como base as analogias que nós temos das religiões de salvação, as religiões de livro, como é o caso do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, né, que estão mais próximas de nós, daquilo que nós conhecemos. E quanto às demais? As outras religiões, que não possuem livro, que não possuem história escrita, mas somente oralidade. Como é que eu vou inserir tais religiões dentro desse contexto que eu coloquei como conceito? Não existe sociedade encontrada até hoje sem sinais de prática de religiosidade. Entender que religiosidade é algo diferente de religião. Mas por que definir a religião? Ora, tal pessoa tem uma religião, não precisa definir o que é a religião, mas sim a religião que ela pratica. Não é bem assim. Dentre as definições que existem, vários autores se propõem a explicar esses conceitos. Mas para a ciência da religião, é um ponto crucial, é um ponto central, porque a religião é nosso objeto de estudo. E sendo assim, esse conceito precisa estar bem próximo da nossa compreensão. A questão é que, no caso das definições, talvez nós sejamos realmente tentados a termos conceitos que beneficiem a nossa crença, se nós tivermos, ou se nós não tivermos uma crença, talvez nós possamos ser rasos demais quando nós vamos colocar esse conceito. Então já vimos até aqui que não é fácil responder a essa pergunta. O certo é que todos os grupos humanos tiveram alguma forma de religião, ou então um sistema de crenças. A religião sempre teve um aspecto de grupo, né? Onde o indivíduo é esperado, do indivíduo ali, da pessoa é esperado que ela tenha um determinado comportamento, ou deslumbramento diante dos mistérios que são colocados, o céu, o inferno, o limbo, os milagres, as possessões, enfim, as coisas sobrenaturais que acontecem. Nós podemos participar de uma religião, sermos fiéis, assíduos e defensores daquela determinada religião, porém, nós não sabemos o que é religião. Não sabemos diferenciar o que é religião e o que é religiosidade. Se nós não soubermos o que é religião, o nosso conhecimento a respeito dessa religião que nós fazemos parte, ele é limitado, ele é raso. Para o cientista da religião, é importante entender, ou ele conseguir montar o seu conceito dentro daquilo que é mais próximo e que possa atender a todas as religiões. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Bem-vindo, gente. Vamos dialogar com conceitos. Religião é uma crença em que as pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas ou na fé, para superar o sofrimento e alcançar a felicidade. É pensamento de Marx. Mas ele não falava tão somente do cristianismo. Pode ser que seus seguidores entendam que
Ele falava somente do cristianismo, mas para o profissional da ciência da religião, vai entender que ele não falava tão somente do cristianismo, se for dentro dessa conceituação. Para não dizer que eu vou falar apenas de teóricos estrangeiros, Rubem Alves, em seu livro O que é Religião, ele retoma a importância do mundo do sagrado, afirmando que a religião está mais próxima do nosso cotidiano do que nós desejamos admitir. É difícil encontrar pessoas que tenham radicalmente extirpado, retirado de si essa questão da religiosidade. Religião também é um conjunto de princípios, de crenças, de práticas, de doutrinas religiosas baseadas em livros sagrados ou não, que unem assim os seus seguidores numa mesma comunidade moral, seja chamada de igreja, templo, mesquita, terreiro, enfim, uma infinidade de nomes. Se você optar em procurar respostas na etimologia da palavra, você vai correr alguns riscos. Como eu também já me deparei com essa experiência. A gente deve procurar também na história da palavra. Se você pegar um dicionário, qualquer que seja os dicionários clássicos, ou que você tenha na sua casa, ou dicionário sociológico, filosófico, teológico, você encontrará na maioria que religião tem a ver com a palavra religare. Nesse sentido, alguns pesquisadores mais atentos podem perceber que essa palavra ela deriva bem mais longe, né? O seu significado, quando se associa ao verbo latino, né, e tem a ver com a palavra religio, ele vai ver que o significado tem um significado de religar. Bom, mas vamos pensar um pouco. Religar a quê? A uma divindade? Ora, existem várias religiões que não necessariamente cultuam a Deus. Tá? Então vou religar a quê? Aos meus princípios? Mas e a divindade de outras religiões que acreditam na divindade? Eu particularmente não compactuo com esse significado literal grego. Tá? O pesquisador mais atento, ele encontrará que, em primeiro lugar, a definição vem, na verdade, de Cícero, ou então de Agostinho, né, que associa a palavra religio ou relegra, né, que podemos dizer que o significado seria, assim, uma forma literal, meio capenga, mas que significa releitura. Dessa maneira, nós teremos quase sempre um conceito monoteísta ou cristão, para definir e entender o que é religião. Alguns mais radicais, realmente, né? Vamos pensar um pouquinho, que é uma invenção cristã, é um conceito cristão, e usado dentro de diversos contextos, e que colocar uma ideia teológica, né, deles para definir o que é religião, porque teriam que ter livros sagrados, teriam que ter doutrinas sagradas, e as outras seriam religiões inferiores, todas as demais, que apenas tivessem informação oral e não tivessem essa quase institucionalização, no caso, as questões escritas e de doutrina. Para nós da ciência da religião, não podemos tratar a religião desta maneira. Rodolfo Otto, em seu livro sagrado, né, O Sagrado, ele tenta inserir o pensamento mágico racional. A partir dessa obra, O Sagrado, e de tantas outras obras anteriores, nós podemos até o campo religioso como o campo do conhecimento desligado das outras formas de pensamento. Todas as outras formas de pensamento, elas contribuem, elas trabalham junto. Um outro pensador especialista das religiões, Mircea Eliade, ele apresenta essa mesma compreensão de mundo sobre as questões das religiões em seu livro Tratado das Religiões. A religião é uma busca de transcender as instâncias da realidade material, daquilo que nós podemos ver, do mundo temporal. Ela tem como seu fundamento principal, né? E essa transcendência, aquilo que transcende da natureza, ocorre na imaginação.
compreensão da religião, ela surge na percepção de Émile Durkheim, né, sobre o assunto, que diz que toda religião ela se estrutura a partir da distinção entre sagrado e profano. Parece bem com os conceitos de Rodolfo Otto, no livro O Sagrado. Jacques Derrida, ele diz que o conceito de religião é o mais claro e o mais obscuro de todos os conceitos humanos. A compreensão de todo e qualquer funcionamento social, ele deve também passar pela compreensão da religião, pois ela é um fato social e deve ser estudado. O terceiro entendimento complexo, que eu não vou me aprofundar em tais teóricos, é o entendimento da religião que tem por base Freud e Feuerbach. Para ambos, a religião é um sonho, como manifestação dos sonhos, dos anseios do homem. Para o primeiro pensador, esses sonhos e anseios representam os desejos reprimidos, né? Sei lá, pelo meio, que pode ser social, que pode ser religioso, ele pode ser anseios reprimidos no âmbito familiar, sendo que são impossíveis de se realizarem. Acabam por se transformar em ilusões. Dessa maneira, eles migram para neuroses. Portanto, para ele, religião é a alimentação de ilusões, né? A religião é, na verdade, o ópio do povo. Na compreensão de Marx, ele acreditava que a religião tem um duplo caráter, o de revelar a condição humana, né, da alma oprimida, e simultaneamente de tentar fazer de contas que esta realidade não existe. E neste faz de conta que Marx vê a religião como ópio. Ele vê a religião como ópio. Contrapondo a ele, né, evidentemente, a ciência da religião, ela tem outra proposta. Entender que a religião ela não acontece no isolamento. Ninguém pode ser religião sozinho. Há de convir vocês concordarem com isso. Isso se chama espiritualidade. Todos aqueles cientistas da religião, dos quais eu já falei alguns aqui, que estudam a religião, entendem e falam isso. Isso se chama espiritualidade. Religião, ela tem a ver com grupos formados. Isso é religião. Explicar a religião a partir de que, quando os homens não sabiam explicar as intempéries da natureza, né, o trovão, o raio que cai, eu gosto muito de explicar isso para os meus alunos, e então ele não sabia explicar a razão de que um raio caía, um furacão passava, um tsunami, então ele entendia que havia alguém lá fora muito mais poderoso do que ele, e ele não conseguia ver. E talvez esse ser quisesse se comunicar com ele. A religião é um dos fenômenos mais importantes entre os pertencentes exclusivamente ao ser humano, às questões do ser humano, da sociedade. Toda cultura e civilização, ela tem, sem exceção, ela desenvolveu um sistema religioso. Fosse ele mais elementar, mais simples, né, como as religiões dos povos, sei lá, alguns povos da América, né, ou da Ásia, em algum lugar remoto, ou então os mais complexos, como é o caso das religiões de salvação, as religiões de livro, como é o caso do judaísmo, do islamismo, as religiões abrâmicas, ou do cristianismo mesmo. Isso está no livro de Jostein Gardner, né, o livro das religiões, né, que a gente vai postar a capa. Claro que muitas religiões, se não em sua maioria, elas querem se legitimar. O caminho foi esse. Nós temos muitos exemplos ao redor do mundo. A religião aprova governos, ela dita normas. É o caso, por exemplo, do sistema de castas, ou em alguns países muçulmanos, onde o livro sagrado ele dita normas, ou apenas o conhecimento, a oralidade, a fala, ela dita normas. Ou mesmo em países onde a democracia ainda está florescendo.
Alguns querendo impor uma religião específica para legitimar a vontade da divindade em tal líder estar ali como governante. Para meus alunos, eu percorri esse caminho e desenvolvi um conceito que pudesse responder a essas questões. Eu escrevi em meu livro esse conceito, que evidentemente não é um conceito final, não é um conceito que pode se dizer, opa, encontrei a resposta. Mas não, para a nossa proposta de conhecimento está valendo. Porque a outra proposta é que pesquise. Religião é um conjunto de crenças ou compreensão relacionados com aquilo que consideramos respeitoso, sobrenatural, divino e sagrado, bem como um conjunto de crenças, de rituais e códigos morais que derivam exatamente dessa crença. Isso é religião. É isso aí, gente. Até a próxima.